Em um mundo atravessado por crises ambientais, sociais e climáticas, resistir também é cuidar. O meio ambiente não é um tema do futuro, é uma urgência de agora. Você está ouvindo Sustenta Vozes, o podcast da Sustentacom, onde a gente fala de meio ambiente, justiça climática e caminhos possíveis para transformar o presente e o futuro e imaginar outros mundos possíveis. Porque defender a vida é um ato político e justiça climática é garantir que nenhuma cidade fique para trás. Bem-vindos e bem-vindas ao 12º episódio do Sustenta Vozes, o podcast aqui da Sustentacom. Hoje a gente está com mais uma convidada especial, a Úrsula, do Instagram Pedagogia Sustentável, e a gente vai tratar sobre alguns assuntos, como educação ambiental, inteligência artificial, Amazônia, entre outros. Para começar, então, vou apresentar a vocês a nossa entrevistada. A Úrsula é graduanda em Pedagogia pela UFRJ e comunicadora nas redes sociais pelo Instagram Pedagogia Sustentável. Ela é ativista desde cedo, extensionista do projeto Infância e Natureza, embaixadora do Parley Brasil e do programa Agentes do Verificado da ONU, líder climática pelo Climate Reality e membro da Liga das Mulheres pelo Oceano. É parceira também de organizações como Greenpeace no combate à desinformação nas mídias sociais e em prol da justiça climática. Acredita no potencial da transformação e, por isso, segue incentivando e inspirando pessoas através de uma educação ambiental crítica e também libertadora. Úrsula, queria te agradecer pela participação aqui no podcast. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite e obrigada mesmo por nos prestigiar aqui com a sua presença. Obrigada a você, Mafê. Super especial para mim estar aqui, sempre expandindo e ocupando cada vez mais espaços, levando um pouquinho essa conscientização e aproximando, né, as redes sociais. Com certeza. Falando um pouquinho disso, da sua trajetória como comunicadora ambiental, também ativista digital, queria te perguntar em que momento você entendeu que essas pautas de sustentabilidade, questões climáticas, precisavam, então, estar aliadas à comunicação, seja comunicação digital, seja em outras formas. Eu acho que foi durante a pandemia, principalmente, sabe? Eu, só para contextualizar, né, para o pessoal que talvez não conheça pedagogia sustentável ainda, eu considero que eu sou ativista desde a barriga, assim, porque os meus pais são biólogos e ativistas, né? Eu cresci meio que na área, assim, e confesso que estava tudo meio adormecido dentro de mim até a pandemia. E quando a gente viveu a quarentena, né, viveu tudo aquilo, eu tive tempo para parar, para refletir, para pensar sobre várias coisas que eu não estava pensando muito, assim, né? Eu tinha lá os meus 19 anos, assim, na época, e aí eu comecei a estudar sobre aquilo tudo, né? E comecei a ficar um pouco muito desesperada mesmo com as estatísticas, né? As estimativas para o nosso futuro. Eu lembro de um dado muito marcante para mim, que eu nem sei hoje em dia se é verdade ou não, mas que dizia que em 2050 a gente ia ter mais plástico do que peixe nos oceanos. E aí eu fiquei tipo, caraca, gente, 2050 eu vou ter 50 anos, que loucura é essa? Como que não tá todo mundo falando sobre isso, né? Tipo, engajando a galera da minha idade, a juventude, assim. E aí, como na época eu fazia estágio numa escola de educação infantil e eu já estava tendo que gravar uns videozinhos para as crianças com materiais recicláveis que eu usava, fazia brinquedo e atividades pedagógicas com sucata, eu acabei aliando isso também, né, a produção de conteúdo nas redes sociais para comunicar e para incentivar hábitos mais sustentáveis no dia a dia, para trazer essa reflexão, para trazer esse debate, porque no fundo, praticamente todo mundo tem um celular na mão, uma rede social, a gente passa muitas vezes horas do nosso dia, né? Então, por que não aliar isso tudo e fazer da comunicação uma ferramenta para a educação, principalmente a educação ambiental, né? Acho que foi mais ou menos nesse momento, assim. Perfeito. Eu acho que para muitas pessoas eu me identifico com essa questão, porque a pandemia realmente foi uma virada de chave, né? Todo mundo ali precisando ficar em casa e acompanhando aquelas notícias que muitas vezes geravam esse desespero, né? Esse medo de o que vai ser do planeta realmente. Então, acho que foi um momento realmente de virada de chave mesmo. É, e aí, mesclando um pouco disso, né? Desse medo, desse desespero, você fala um pouco do outro lado também das suas redes sociais, né? De tentar viver essa vida mais leve. Eu queria te perguntar, então, onde, como você enxerga uma leveza, né, mesmo estando nesse momento difícil que a gente enfrenta de crise climática? Como que você enxerga isso?
Eu gosto muito da sabedoria e dos conhecimentos dos povos originários do Brasil, sabe? Conforme eu fui entendendo e estudando mais sobre meio ambiente e sustentabilidade, eu fui valorizando cada vez mais os povos que já estavam aqui, né? E eu gosto muito, assim, aprendo muito com eles, leio muito Ailton Krenak, acredito que é uma referência muito importante, principalmente para o momento atual que a gente está vivendo. E eu acho que a gente precisa dessa conexão, dessa contemplação, né? Não foi muito legal, assim, a minha virada de chave quanto à tentativa de levar uma vida mais leve, porque eu tive quase um burnout, assim, né? Infelizmente também é muito comum, a gente se sobrecarrega muito, principalmente a galera que trabalha com meio ambiente e sustentabilidade, a gente quer abraçar o mundo e a gente esquece de abraçar a gente mesmo. Então, foi percebendo assim que eu não conseguiria cuidar de nada e nem de ninguém se eu não cuidasse de mim, que eu comecei a mudar um pouco a minha perspectiva, a forma como eu vivia, como eu via o ativismo, a minha vida mesmo, né? E surgiu muito assim essa necessidade, essa sensibilidade de olhar para fora e para dentro com uma forma de mais cuidado, sabe? Então, o Ailton Krenak é uma grande referência para mim nesse ponto. Eu nunca esqueço de uma palestra que eu assisti dele, que ele falava assim: olha só, gente, daquele jeitinho dele, né? Muito especial. Se cada um de vocês aqui, todo mundo, na verdade, né, tirasse um minuto do dia, por dia, assim, um minutinho, para respirar, para sentar, para se escutar, a gente não ia estar passando por metade dos problemas que a gente está. E aí isso me atravessou muito, sabe? E aí a partir de então, assim, eu comecei a me cuidar muito mais, né? A entender que a gente tem que olhar para fora, mas a gente tem que olhar para dentro também. E é isso, os povos indígenas do Brasil, eles são grandes professores e grandes mestres nesse ponto também. Perfeito, realmente uma grande referência mesmo. E eu acho que é isso, cada vez mais, tanto as pessoas que trabalham com as questões climáticas, como pessoas que trabalham com a comunicação nas redes sociais, precisam ter isso em mente, né? De se cuidar, como você falou, não adianta querer abraçar todas as pautas, todas as lutas, que a gente sabe que são urgentes, mas é importante que cada um esteja numa frente de luta e que ao mesmo tempo esteja se cuidando, porque, como você citou, não dá para a gente cuidar do planeta sem estar bem ao mesmo tempo. E acho que é isso, as redes sociais também levam a gente para esse imediatismo, uma rapidez, uma velocidade muito grande. A gente precisa desse momento, como você comentou, de respirar, contemplar. Então, estou super de acordo com a sua visão. E aí, partindo para a sua trajetória de comunicação nas redes, você sente, a partir da prática e da sua vivência, que existe um conflito entre o ativismo e a produção de conteúdo nas redes? Se sente que existe, por exemplo, uma politização desses assuntos ou uma despolitização? Se sente que consegue levar o ativismo de forma digital ou não surte o mesmo efeito? Como que você enxerga essa situação hoje? Eu acho que um dos principais conflitos entre o ativismo e a produção de conteúdos, ela se materializa na monetização desse trabalho. E, claro, né, na politização ou não também, apesar da gente saber que falar sobre meio ambiente, falar sobre vida, totalmente político, né, e não tem como não se posicionar politicamente, não tem como a gente apoiar os negacionistas, né, isso aí é uma impossibilidade. Eu, como criadora de conteúdo, né, como comunicadora e influenciadora, né, acabo tendo que usar esse termo assim também para facilitar o entendimento das pessoas. E hoje em dia já aceitei também o termo influenciadora, porque acho que torna as coisas mais entendíveis. Uma grande questão é realmente como é que a gente monetiza esse trabalho, né? Porque é delicado trabalhar com rede social e viver disso, ainda mais sendo ativista, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as marcas que a gente topa fazer parceria, que a gente topa relacionar a nossa imagem, a nossa comunicação, a nossa verdade. E a maior parte das marcas que eu realmente acredito, assim, que eu realmente quero que cresça, são marcas pequenas, né, locais, assim, que não tem muito recurso para investir, às vezes, na comunicação, na divulgação, nas publicidades. E, ao mesmo tempo, do outro lado da moeda,
a gente está aqui, mas a gente também precisa arrumar formas de monetizar e de tornar esse trabalho de comunicação economicamente viável. Então, é um dos maiores desafios, né? A gente manter a nossa linha de ativismo e de preocupação e cuidado com a vida e, ao mesmo tempo, ser um comunicador nas redes sociais quando a gente não está, às vezes, envolvido em um edital ou a gente não tem algum outro trabalho que a gente consiga usar para, enfim, financiar, pagar os nossos boletos, literalmente, né? Então, esse é um dos grandes desafios. E a gente vai, sim, achando, né, formas de continuar com esse trabalho de comunicação, porque as redes sociais, elas viraram, né, uma ferramenta também, uma possibilidade de trazer à tona temas muito importantes que precisam ser ditos e muitas vezes estão sendo esquecidos. Então, acho que essa é uma das principais dificuldades mesmo. Sim, acho que, como você comentou, a gente vai tentando achar brechas, né? E mesclar. E acho que cai muito naquilo também, né? De conciliar um emprego com também uma fonte ali de renda nas redes sociais. Muitas vezes vem a sobrecarga por conta disso, né? Porque são 2 jornadas quase. Então, é realmente um desafio. E a gente quase vai empurrando, assim, né? Um dia após o outro, tentando achar brechas. Então, concordo com você, segue sendo um desafio mesmo principalmente dependendo da realidade das pessoas, né? 1 emprego, 2 empregos, além da jornada como criadora de conteúdo. Queria te perguntar também em relação aos conteúdos que você produz, algumas denúncias que você faz, disseminação de informações, como que você tenta equilibrar essas informações, denúncias, com a esperança, com a leveza? Porque muitas vezes a gente toca em assuntos delicados, difíceis, que envolve, obviamente, a vida de muitas pessoas, o território de muitas pessoas. Então, como equilibrar a denúncia com a esperança? Nossa, eu acho que para mim é a natureza. É meu maior ponto de equilíbrio, assim, principalmente sendo ativista. É muito desafiador hoje em dia ter esperança, ter força, né? São dias e dias. É muito importante a gente estar envolvido em coletivos, a gente ter pessoas com as quais a gente consegue conversar sobre isso, que também estão preocupadas e engajadas nessas temáticas, porque às vezes parece que a gente é maluco, né? Tipo, como assim, gente? Eu estou aqui preocupada e aí estoura uma guerra no Irã e ao mesmo tempo querem liberar petróleo na Foz do Amazonas e querem fazer não sei o que no Rio Tapajós. Então, às vezes a gente se sente sozinho, né? Sem forças mesmo. Então, o ser humano é um bicho coletivo, né? A gente precisa estar com pessoas, a gente precisa estar em comunidade, a gente precisa se articular, porque senão a gente não faz nada sozinho. E a natureza ela faz parte da gente, a gente é a natureza. Então, faz muito sentido, principalmente para a gente que defende a natureza, poder se recarregar dela também, poder se equilibrar através dela também. Seja com a alimentação, seja com o toque, a escuta, a observação, a contemplação, né? A forma de ver as coisas que nos cercam. Claro que tem muitas pessoas que nem acesso à natureza direito têm, né? Não podem nem usufruir, assim, desses benefícios, mas eu aprendo muito, assim, como graduando em pedagogia, já trabalhei em várias escolas públicas aqui do Rio, com educação infantil, com educação de jovens e adultos, e eu aprendo muito com a pedagogia, com as crianças principalmente. Então, a gente conseguir ver a natureza, ver a beleza, ver esse equilíbrio nos pequenos detalhes, sabe? É o passarinho que passou na janela, é a folha da árvore, é a chuva que caiu. Não necessariamente precisa ser uma coisa muito distante da gente, mas a gente precisa estar conectado com isso que a gente tanto defende, sabe? Então, acredito que essa é uma das principais formas mesmo. É o que me cura e é o que me faz continuar nessa luta, sabe? É isso, ter os momentos para respirar mesmo, né? Para se recarregar e reenergizar. Eu acho que também parte e vai de encontro com muitas lutas do acesso, como você comentou, à natureza, né? Que as pessoas possam, seja no caminho ao trabalho, seja no intervalo, seja em qualquer momento do dia, poder ter esse acesso à natureza, né? Que não seja algo tão distante, seja uma viagem para chegar a uma natureza, que a gente olha ao redor e não veja somente prédios mesmo, como a gente tem visto, né? A gente viu na pandemia, a gente vê nos últimos anos como isso faz falta.
e como isso impacta em questões de saúde mental, inclusive. E a gente vai ampliando esse olhar, né, Mafê? Eu, nesse projeto de extensão que eu faço parte, que é a formação de professores pelas trilhas da arte, da natureza e do brincar, a gente trabalha muito com a ideia de realmente ampliar e tornar o nosso olhar mais sensível, mesmo em meio ao caos. Então, é a gente conseguir ver a natureza, conseguir ver a arte, conseguir ver a brincadeira, conseguir alimentar a nossa criança interior em pequenos detalhes da vida, em pequenos detalhes da nossa jornada cotidiana. Isso é muito importante mesmo. Que lindo, muito legal saber sobre isso. É isso, e a gente às vezes acha que está muito distante, que é algo difícil, que a rotina realmente consome a gente, mas a partir de projetos como esse que você citou, a gente vê que dá para incluir no dia a dia, né? Não é algo tão complexo, dá para ser aos poucos, seja para crianças na escola, seja para adultos retomarem essa sensação de contato à natureza também. Então a gente vai vendo que também é uma narrativa que querem colocar na gente de que é muito difícil, de que é muito complexo, de que o acesso à natureza até é banalizado, né? Banalizar pessoas que lutam por esse contato maior, vira quase uma chacota, né, para essas pessoas que defendem essas questões. E não, a gente vê o quanto que é importante manter essa proximidade de todos os elementos naturais. Em relação, você comentou, né, sobre a questão do rio, de todas essas questões que envolvem grandes empresas, grandes corporações. Durante essa trajetória, dentro das redes sociais, principalmente, você já sentiu uma pressão para suavizar críticas quando se fala de grandes empresas, por exemplo, quando toca em assuntos mais delicados? Com certeza, Mafê. Nossa, com certeza. E aqui a gente precisa parar para pensar que a gente está dentro de uma plataforma, inclusive, né? A gente está dentro das plataformas e a gente vai meio que hackeando elas por dentro. Então, se a gente para pensar, o Instagram e o TikTok, eles não vão querer que o meu conteúdo seja o conteúdo que está viralizando. O vídeo sobre consumo consciente, sobre como comprar menos. Não, eles querem incentivar que a gente compre mais. Eles querem incentivar o consumo excessivo, né? Então a gente sofre esse boicote das próprias plataformas mesmo assim, né? O alcance dos conteúdos, para quem chega, como que chega. Realmente as empresas também, elas têm um filtro, né, para quem está falando sobre coisas mais politizadas ou não. E isso é muito complicado, né? Muito complexo. E aí ó, volta para aquele conflito que a gente falou de como viabilizar a criação de conteúdo educativo, socioeducativo, voltado para o meio ambiente, para o cuidado com a vida, dentro de um sistema que é completamente ao contrário. Então, realmente é desafiador e a gente sofre, sim, com todas essas questões. Mas aí é o que eu disse: a gente vai encontrando nossas brechas, a gente vai achando as empresas que estão alinhadas também e que existem, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que existem soluções, existem pessoas que também estão desse lado da moeda, a gente só precisa se conectar com elas e alimentar mais isso, porque a gente tem muita facilidade de olhar para o lado negativo e fazer aquilo crescer. E realmente, a gente está vivendo uma época, uma era, eu acho, né? Talvez desde o começo da humanidade, ou principalmente do sistema capitalista, onde as notícias ruins elas chegam muito mais intensamente e muito mais, né, do que as notícias boas. Mas se a gente não treinar também esse olhar, a gente não segue, né? É isso mesmo, eu concordo e acho que vai de encontro com o que você citou no começo de construir esses laços e essas redes. Lembrar que a gente não está sozinho nessa luta, que é difícil sim, porque vão existir essas tentativas muitas vezes de sucesso de boicote a essas plataformas, a esses perfis, de não chegar para as pessoas, de chegar de uma forma que não é a original, como você produziu de fato, a informação de meias verdades, né? E então tem que ter esse olhar sensível e achar brechas mesmo, né? Deixar sempre ali perfis que você quer acompanhar, que você quer ter por perto, achar empresas que estão voltadas para esse tipo de discurso e principalmente redes e coletivos, né? Que são, no fim do dia, o que fortalece as pessoas que estão engajadas nesse tipo de pauta e que fazem a gente não desistir mesmo, mesmo quando não é viável economicamente, que a gente sabe que também, infelizmente, ainda é algo que a gente tem que levar em consideração. No seu perfil, em um dos seus vídeos, você comentou
sobre o choque que você teve quando você entrou em contato com a questão da inteligência artificial e o quanto que ela é prejudicial ao meio ambiente de uma forma geral. O que mais te chocou, assim, nessa descoberta? O que te fez ficar com medo desse avanço, assim, da inteligência artificial? A continuidade do colonialismo. Ó, talvez seja um pouco complexo entender isso, mas dentro dos meus estudos, né, principalmente na UFRJ, a gente tem uma consciência crítica muito aguçada, assim, né, principalmente no meu curso. Então, a gente vê o colonialismo e as narrativas coloniais, elas se espalharem, elas continuarem desde 1500 e talvez desde muito antes disso, em várias áreas diferentes da nossa vida, seja na alimentação, no prato de comida, enquanto remédio a gente tem que tomar, o acesso, né, às áreas verdes e tudo isso. E a inteligência artificial também, gente, porque claro que me choca muito saber quantos litros de água os data centers de inteligência artificial precisam usar para manter aqueles equipamentos resfriados. É muita água, é muita energia gasta, e não só da inteligência artificial, né? Mas de todos os outros recursos que a gente já vem usando há muitos anos. Então, o próprio e-mail, a própria nuvem, né? Isso gasta muito. É um pouco difícil, acho que para a gente que não é da área, entender como que isso realmente acontece, mas é porque a gente precisa imaginar, né, que o que eu estudei, assim, né, o que eu me informei, o principal impacto ele vem desses data centers, né, que são máquinas muito grandes, que são usadas para armazenar todas essas informações e que elas aquecem muito. Então a gente precisa de muita água para manter a temperatura, o resfriamento daquilo e um gasto de energia absurdo. E você imagina milhões, bilhões de pessoas usando isso por dia. Então é muita coisa. Mas além disso, o que mais me choca é essa ideia colonial, porque a gente vê que a inteligência artificial ela está sendo usada. Onde é que estão construindo os data centers? Onde é que eles querem colocar esses espaços? Que são lugares que precisam de recursos naturais, recursos entre aspas, né? Porque, como já falei do Elton Krenak aqui, ele traz muito bem a ideia de que a água, ar, a árvore não é recurso, né? Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ecossistema. Inclusive, para muitos povos indígenas, a água, o rio, é como se fosse um avô, é como se fosse um parente. E a gente chama de recurso, né? Enfim, só esse parênteses aí. Então, assim, precisa muito desses recursos naturais e eles querem construir tudo isso aqui no sul global, né? Na América Latina, no Brasil. Então, a gente já teve muitos conflitos aí, países como o Chile, por exemplo. Agora no Nordeste também está rolando muita disputa ali de fiscalização, né? Legislação para liberar ou não a criação de data center em regiões que já têm o clima um pouco mais árido e que é um grande risco, né, a gente continuar. Então a gente vê o colonialismo continuando, né, e se materializando em tudo isso, principalmente nessa questão de inteligência artificial, essa divisão norte-sul global. E aí é um debate muito complexo, assim, né? A gente tem que também olhar para os dois lados da moeda, quando a gente fala de inteligência artificial, de tecnologia, porque eu vi que a gente até tem uma outra questão aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Já vou me adiantar. Que a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela tem, né, seus muitos problemas, ela poderia e pode ser usada de uma forma inteligente para que a gente consiga solucionar e chegar em cada vez mais possibilidades contra essa crise climática. Então, que complexo, né? Meio que assim, o negócio ele causa problema, mas ele também pode ajudar o problema. E aí cabe a gente ter muita responsabilidade, principalmente as grandes empresas, né, de saber usar isso da melhor forma e principalmente criar tecnologias e criar mecanismos para que esses data centers e para que o uso dessa inteligência artificial seja impacte cada vez menos. E isso é sim possível, né? A gente pode chegar aí em várias estratégias, enfim, tecnológicas e mecânicas para fazer com que isso impacte muito menos. A gente só precisa de vontade política e principalmente corporativa para fazer isso acontecer. Perfeito. Não, muito interessante essa questão que você trouxe. Te agradeço por falar
dessa questão mesmo do colonialismo, a gente precisa estar muito atento a essas questões, quais territórios são, como você falou, escolhidos, né, para colocar esses data centers como se fossem territórios menos importantes, descartáveis, como que as vidas das pessoas que estão nesses lugares são afetadas, seja aqui no Brasil, seja no sul global de uma forma mais geral, e essa questão também que você falou do nosso imaginário, né, como é absurdo como o sistema faz com que o nosso imaginário seja subjugado também a essa normativa de mercado, né? Então a gente olha a natureza como recurso. Então a água é um recurso que tem que ser explorado, o ar é um recurso que tem que ser explorado, sendo que não, né? A gente tem que estar conectado. Nós somos conectados, né? Mas cada vez mais tem um processo de alienação. E eu me interessei muito por isso, porque no meu TCC, durante a minha graduação de Relações Internacionais, eu falei sobre essa questão de como até o nosso imaginário, né, a nossa imaginação, os nossos sonhos, eles são capturados também. A gente vê e enxerga as coisas sobre uma lógica de troca, de mercado, de utilitário mesmo, né, que o Krenak também vai falar, do que como a gente olha para as coisas como elas sendo úteis para a gente, né, e não parte de nós também. Então a gente tem que estar muito ligado nessas questões e travar essas lutas também para que esses territórios não sejam descartáveis aos olhos do mercado e que esses data centers sejam, se forem construídos, que sejam construídos de uma forma consciente, humanizada, com consulta da população do território, né, que seja de uma forma cada vez mais sustentável. E também isso que você falou, a inteligência artificial poderia ser, né, uma grande aliada nossa para muitas coisas, mas é o que a gente comentou de tá na mão de quem, né? Está sendo utilizado por quem, para quê? A gente precisa sempre ter essas perguntas também em mente. No seu perfil também, você, obviamente, fala sobre ferramentas alternativas mais sustentáveis. Você escolhe, inclusive, fazer parceria com marcas que estejam alinhadas a isso, como é o caso de marcas que possuem glitters que são biodegradáveis, né, que não vão atingir e impactar o meio ambiente de uma forma cruel mesmo, como a gente vê em épocas de carnaval. Queria te perguntar como que você enxerga, como lidar com pequenas escolhas dentro desse sistema. Você acha que existe um consumo que pode ser sustentável dentro do capitalismo? É possível? Precisa existir, né, Mafê? E a resposta tá nas coisas mais locais, assim, acho que na proximidade, nas coisas mais naturais, né? Então, realmente, hoje em dia a gente tem marcas muito legais desenvolvendo produtos assim incríveis. Eu gosto muito de fazer parceria com marcas femininas também, feita por mulheres, para mulheres, né? E valorizar muito as pessoas que estão por trás daquilo. Uma das coisas do consumo consciente é isso, né? Tipo, a gente pensar quem fez aquilo que eu estou consumindo, seja roupa, seja cosmético, seja comida. Então, pensar em todo o processo produtivo é muito importante para quando a gente fala sobre consumo consciente. E essas pequenas mudanças que você citou são as micro-revoluções. Eu já tive muita crise com essa questão, porque quando a gente passa a entender que o problema é sistêmico, principalmente do sistema socioeconômico, né? O capitalismo, assim, e a forma como ele manipula, como ele se organiza, o modo de produção atual, né? A gente vê, a gente se sente um pouco impotente, assim, né? Caraca, o problema é muito maior do que eu, porque quando eu comecei lá, novinha, eu achava que eu estava balando, levando minha ecobag para o mercado, entendeu? Usando meu canudinho de metal. Aí depois eu fui entender, por exemplo, que não adiantava muito, ou era um pouco incoerente, dependendo do que eu estivesse comendo, por exemplo, que alimentação que eu estava financiando ali, o que eu estava colocando no meu prato, com que roupa que eu estava me vestindo, o que eu estava. A gente vai, né? As coisas elas vão aparecendo na nossa cabeça aos poucos, assim, a gente vai estudando, vai se conscientizando. E aí eu passei de uma pessoa que fazia muitas micro-revoluções, né? Muitos hábitos ali no meu dia a dia que realmente faziam sentido para uma pessoa que ficou um pouco assim, desacreditada de tudo. Então, ai, não adianta nada. E existe esse discurso
de que o problema é sistêmico e de que não adianta muito o que a gente faz no nosso dia a dia. É um discurso, inclusive, que tem crescido muito ultimamente e que me preocupa. Ainda mais sendo uma pedagoga, né? E talvez futura professora, não sei exatamente quais vão ser as minhas áreas de atuação, mas é uma possibilidade. Eu preciso acreditar que se eu impactar e que se eu mudar a vida de uma criança ali, ou conscientizar uma criança que seja, já tá valendo a pena, sabe? Porque senão, o que que eu, dentro da pedagogia, né? Tipo assim, qual que vai ser o sentido de toda a minha formação, de toda a minha trajetória como professora, como pedagoga? E a gente precisa ver a potência das micro-revoluções, a potência dessas transformações, do glitter, do canudinho, da ecobag. Não é que o bioglitter vai salvar o mundo, mas ele abre espaço para outra forma da gente ver as coisas, da gente consumir as coisas, né? De quem que a gente está comprando? Como é que a gente está usando? Será que eu realmente preciso de tanto glitter assim? Será que realmente preciso comprar dessa marca ou daquela marca? Será que existem outras possibilidades? Além do glitter, como é que eu posso levar um carnaval mais sustentável? Ah, se eu der preferência para as latinhas, por exemplo, ao invés das garrafas de plástico, que ela tinha aqui no Brasil, ela tem uma taxa de reciclabilidade muito alta, né? Então, você entende que uma coisa vai puxando a outra, e eu sempre digo, principalmente depois que eu entrei nas redes sociais, que independente das redes sociais, todos nós somos influenciadores. Então, você influencia as pessoas que vivem com você influencia o seu ciclo de amigos, a sua família, e a gente tem esse poder de influência, né, independente das redes. E aí, às vezes, essas micro-revoluções elas vão chegar nessas pessoas também. E aí vai uma outra pessoa que muda ali, outro que muda aqui, e a gente precisa fazer esse movimento coletivo, senão a gente não consegue chegar na questão maior da coisa, né? Então, assim, vamos sim se fortalecer nesse ponto também. Perfeito, eu me identifico muito com isso, e acho que muita gente que começa, né, nessas pautas, primeiro começa com essa sede de querer fazer muito, de querer abraçar o mundo, aí entende que a questão é sistêmica, dá aquele choque, aquela decepção, e depois volta, entende quais são as suas lutas, quais batalhas fazem mais sentido para você. E eu concordo muito que a gente precisa somar, não é nem uma coisa nem outra. Não são só as escolhas individuais, nem só as questões macro. É uma coisa aliada à outra. A partir das micro-revoluções, como você citou, a coisa vai escalonando. E eu sempre cito também, seja para o meu ciclo de pessoas mais próximas, seja nas redes sociais, é uma pauta muito cara para mim, a questão da alimentação, né? A pauta do veganismo. É realmente muito importante que a gente entenda que o que está no nosso prato tem muita conexão e tem muita relação com o aquecimento global, com as mudanças climáticas. E até pouco tempo, na pandemia, como eu citei, que foi a minha virada de chave, eu não entendia isso. Como assim? O que eu estou consumindo, o que está aqui no meu prato tem relação com o desmatamento? Não é uma conexão tão fácil de fazer, porque a gente não vê isso em todos os veículos. Então, e eu percebi exatamente o que você falou, um movimento ali de formiguinha. Eu ia comentando com as minhas amigas, com o pessoal na faculdade, as pessoas falavam, nossa, dá para fazer essa alimentação, não é tão caro, tem um impacto positivo, então você vai influenciando, como você citou, as pessoas ao seu redor. Então, sou super favorável a essa ideia mesmo de unir as lutas mais individuais com as coletivas. Total. É muito complexo falar sobre alimentação em um país onde a gente tem grande parte da população ainda vivendo em insegurança alimentar, né? Eu entendi isso também com o tempo, né? Principalmente depois que eu virei vegana e entrei mais para dentro do movimento. É muito delicado, né? Um assunto muito delicado, até porque a alimentação ela é social, ela é cultural, ela é histórica, carrega muita coisa aí, né? E a gente precisa realmente ter muito cuidado com quem a gente está falando, aonde a gente está falando. Eu acredito que se você tem a possibilidade, o privilégio de escolher o que você come, por que não dar preferência para os alimentos à base de plantas, né? Se você puder, para as feiras locais, agricultores locais. Então, realmente, assim, é uma potência transformadora, uma mudança gigantesca que faz muito sentido, né, dentro do movimento ambiental e que se a gente puder fazer, por que não adaptar, né? E para mim foi uma trajetória muito linda também, porque eu comecei dentro do veganismo pelo lado ambiental da coisa, mas aí depois me despertou os benefícios que aquilo trazia para a minha saúde, para o meu corpo físico e também para a minha espiritualidade, né? Então, hoje em dia, eu tenho uma visão muito integral de tudo, que faz muito sentido, assim, dentro do ativismo para mim.
Eu respeito e honro muito a decisão e a escolha de cada um, mas é uma delícia quando a gente pode apresentar receitas veganas para as pessoas, quando a gente tem essa comunhão, né? É uma delícia comer coisas que vêm da terra, né? Coisas que não tem nenhum tipo de crueldade animal ali envolvido. Acho que fica tudo muito mais leve. Eu amo essa suspeita para falar e eu sempre vou incentivar assim todo mundo que quiser, que puder. É uma delícia, adoro. Sim, me identifico muito. Minha trajetória foi assim também. Primeiro pensando na questão ambiental e depois entendendo o quanto aquilo estava me fazendo bem também, né? Além da visão macro. E é uma delícia mesmo cada prato, cada receita que você vê. E quando você entende, né? Nossa, nessa minha alimentação, nenhum animal realmente foi ferido no processo, nada foi injusto dentro da cadeia, dentro das possibilidades da minha realidade. Fica, como você disse, traz essa leveza, mesmo estando num momento de crise, né, climática. E a gente tem o veganismo popular também, né, Mafê? Que é um movimento muito legal, assim, que mostra justamente isso, né? Tipo assim, a base da alimentação do brasileiro é o arroz e feijão, gente. E olha só que coisa mais completa do mundo, né? A gente vive num país sócio-biodiverso, né? Um dos países mais biodiversos do mundo. Então, a gente tem muita coisa a nosso favor dentro desse ponto aí. E quando a gente vai resgatando, inclusive, as sabedorias ancestrais, até mesmo voltada para a alimentação, para esses modos de vida, a gente vai muito na contramão da indústria, né, e de todo esse sistema que mata, eu digo mata não no sentido só dos animais, mas mata tudo, né, devasta. A gente sabe os impactos do agronegócio, da pecuária para o lado ambiental. Então, dependendo da sensibilidade que a gente tem dentro desse movimento, também faz muito sentido mesmo. Adorei saber que você Exatamente. também teve essa trajetória. Sim, eu ia justamente também tocar nessa tecla do veganismo popular, que você falou uma coisa muito importante. O Brasil é um país que vive com essa realidade de insegurança alimentar, então precisa ser um veganismo não elitizado, que olhe para a realidade de cada pessoa. E, inclusive, vou deixar aqui já de recomendação para quem estiver ouvindo um documentário que chama Veganismo Periférico, são dois irmãos que trouxeram essa pauta e fizeram esse documentário super voltado para a realidade deles mesmo, os pratos que eles faziam, como o veganismo tem que e precisa ser popular. Então, já deixar de recomendação para quem estiver nos assistindo. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que não seja eu criticando a alimentação do outro, eu impondo a minha realidade, mas entendendo cada perspectiva e, como você disse, incentivando a nossa cultura mesmo do arroz e do feijão, que faz muito bem para nós e para o planeta de uma forma geral também. Voltando agora, indo agora para a pauta dos oceanos, o Tratado Global dos Oceanos entrou em vigor, né, após 20 anos de negociação, e você é uma pessoa que tem essa proximidade, que faz parte, né, é membro da Liga de Mulheres pelos Oceanos. Eu queria te perguntar como você enxergou, finalmente, esse tratado, né, entrar em vigor depois de 20 anos, por que que isso é tão histórico, né, muitas vezes a pauta dos oceanos fica um pouco mais de escanteio, e por que que você acha que demorou tanto tempo para entrar em vigor? Foi uma grande vitória, né, Mafê? Foram muitos anos aí, e realmente, como você falou, além de ser membro da Liga das Mulheres pelo Oceano e ser embaixadora da Parley Brasil, que é uma organização que atua principalmente em prol da conservação do oceano, eu sou uma pessoa que tive o privilégio de crescer perto da praia, perto do mar. E foi isso que me constituiu como sujeito, sabe, como ativista principalmente. Então, eu tenho várias fotos, inclusive novinha, assim, criancinha, fazendo limpeza de praia. Eu acho que a gente até talvez vá passar, né, pela questão da limpeza de praia, não sei, mas eu vou falar sobre isso aqui agora, aproveitando a deixa dos oceanos. Que a limpeza de praia, ela é muito mais potente do que parece, porque não é só chegar ali, catar lixo e ir embora, né? Até porque se a gente fizer isso, e a gente voltar no dia seguinte, provavelmente vai ter a mesma quantidade de lixo do que a gente retirou. Infelizmente, né? Aqui no Rio, por exemplo, é assim. No dia a gente faz limpeza de praia, no dia seguinte vai para a praia, tá tudo cheio de lixo de novo. Mas a mudança, ela é muito mais interna do que externa. E eu falo isso com experiência própria, né, de uma criança que viu, né, vivenciou esse impacto da limpeza, de me organizar coletivamente, limpar aquilo, cuidar um pouco de um ambiente que cuida tanto de mim. Então a gente ama ir para a praia, né? A maior parte das pessoas assim tem uma relação
até quem mora longe da praia, muitas vezes quer passar as férias, quer ir para o mar, quer ir para a praia, quer mergulhar. São destinos muito procurados. E o mar, ele é muito esquecido, né? Como a gente mesmo falou aí do Tratado dos Oceanos. São mudanças muito recentes e que bom que a gente está alcançando elas, porque a gente sempre falou que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E realmente a Amazônia tem, as florestas no geral, têm um papel importantíssimo para equilibrar o clima do planeta, mas mais da metade do oxigênio que a gente respira vem, na verdade, dos oceanos. E aí, esse tratado, o grande X da questão é essa, né? É essa mobilização para a gente cuidar do oceano, para a gente olhar para o oceano e para incluir ele também nas nossas políticas públicas. Porque a meta do tratado é justamente cuidar até 2030 de pelo menos 30% das regiões oceânicas, muitas regiões, inclusive, são, entre aspas, né, terra de ninguém, porque está ali em lugares que, teoricamente, não desrespeita nenhum país. E a gente precisa também de políticas públicas e de muita atenção para o oceano, que é uma região, né, um mundo também, que a gente conhece pouco, a gente conhece muito já, mas ainda assim é pouco, e que sem oceano não tem vida, sem oceano não tem floresta, sem oceano não tem ar. Então, acho que é isso, né? Como uma pessoa que cresceu também perto da praia, eu sinto que o oceano, ele me constitui, né? O planeta é 60% água e a gente também é. E isso para mim é muito poético, sabe? Nas ações que a gente faz de limpeza, que eu faço muita ação de limpeza de praia como educadora, né? E eu gosto muito, porque é isso que eu tô falando, a gente consegue alcançar lugares muito profundos, assim, muito sensíveis. E a gente sempre faz uma dinâmica de respirar, a gente pede para todo mundo parar, respirar e expirar, e a gente faz isso 2 vezes. E a gente diz que, né, que dessas 2 respirações, uma delas vem do oceano. Então é isso, espero que esse tratado seja só o começo de uma grande luta e de muitas vitórias. Muito bonito isso que você falou. Eu sempre achei muito poético também essa relação da quantidade de água em nós e no planeta. Muito bonito mesmo. É, e muito legal essa questão. Eu, particularmente, também sempre tive vontade de participar dessas ações de limpeza de praia. E é isso que você falou. Não adianta essas ações serem voltadas só ali para ação imediata. Tem que ter uma mudança da consciência. E, com certeza, através desse exercício de respiração, de você entender como você se constitui a partir daquele ambiente que você está no momento, faz toda a diferença. Você enxerga aquele lugar na próxima vez que você for visitar de uma outra forma e traça essa relação de maior respeito. Então, muito legal também essas ações que você promove enquanto educadora. Agora, falando de um outro território da Amazônia, você esteve na Amazônia e eu queria te perguntar o que mudou da sua visão depois dessa experiência, assim, como que você enxergava primeiro, depois que você voltou, o que mudou em você e da sua percepção? Ano passado eu tive a oportunidade, né, de ir 2 vezes para a Amazônia e eu nunca tinha ido. Inclusive, muitos brasileiros não conhecem, né? Acho que grande parte não conhece. E eu diria que é um dos lugares que do mundo, assim, que eu colocaria como top 3 lugares que todo mundo deveria conhecer. Não só porque é lindo e gigantesco e maravilhoso e realmente, assim, coração do mundo, mas porque coloca uma lente de reconexão muito forte na gente, principalmente nós que também somos brasileiros, né? O Brasil é tão grande de extensão territorial que parece que é outro planeta, é outro país, né? Quando a gente vai para a Amazônia. Inclusive, quando eu fui da primeira vez, que foi há um ano atrás, eu fui fazer uma experiência de turismo de base comunitária. Inclusive, já vou até deixar essa indicação para quem quiser, para quem tiver interesse. Tem uma ONG que se chama Mogoiá, que faz um trabalho incrível com 2 comunidades ribeirinhas na Amazônia. E não é um turismo, não é um ecoturismo, é mais do que isso, é o turismo de base comunitária mesmo, que é a gente ir para lá para realmente vivenciar, conhecer, valorizar e também ter esse retorno financeiro para as comunidades, para as populações de lá, sabe? E foi incrível porque eu pude conhecer um pouco mais do meu próprio país, das culturas, dos saberes, as cosmovisões.
e senti um Brasil que eu ainda não tinha sentido, que eu mesma não conhecia e que muitos de nós ainda não conhecem. E na segunda possibilidade que eu tive foi indo para a COP, né? E foi muito bonito, assim, a COP foi conturbada em muitos pontos, né? Inclusive, tivemos muitos ativistas criticando muito, e eu sei, assim, eu concordo com muitas das críticas, mas pessoalmente foi muito lindo ver a maior conferência sobre meio ambiente do mundo acontecer aqui no Brasil e principalmente em Belém do Pará. Com aquele clima, com aquela história, com aquelas comidas, com aquele calor, literalmente. E eu acho que é isso, sabe? A gente conseguir olhar para o nosso país com uma visão de muito mais riqueza. A riqueza do Brasil não é o petróleo, são as pessoas, é o ambiente, a comida, são as trocas. E a Amazônia escancara isso. Muito bonito. Eu mesma tenho esse sonho de conhecer, preciso. Até por isso que você falou, a gente conhecer o nosso próprio país, conhecer mais da nossa cultura, estar mais perto. É muito legal que você tenha tido essas duas oportunidades, deixando também essa recomendação dessa ONG que você comentou. Depois vou, inclusive, atrás para saber mais. E até fazendo esse gancho com o que você falou sobre a COP, que foi um momento histórico, e de algumas, se não várias, tensões. Como que foi a sua percepção do apagamento, da tentativa de apagamento das vozes indígenas ali nos debates? É uma questão de séculos, né? Infelizmente, assim. Então, não foi só sobre a COP, né? É sobre a COP, é sobre outros muitos espaços de decisões e de debates. Então, a gente vê aí um movimento começando e se fortalecendo de valorização das vozes indígenas, das culturas indígenas e dos interesses, assim, né? Os interesses baseados na vida. Mas, às vezes, a teoria é diferente da prática, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque os povos indígenas, eles sustentam a vida, né? E eles têm que estar num ponto central, assim, de políticas públicas de proteção, de valorização, de escuta. E, infelizmente, a gente está longe desse lugar. Mas o meu trabalho, assim, como comunicadora, como educadora, é tentar, né, ir mudando essa perspectiva da colonização, do descobrimento, né? Porque até pouco tempo atrás a gente falava em descobrimento do Brasil. Gente, descobrimento. O Brasil foi descoberto. Como assim descoberto? Já tinha muita gente vivendo aqui. Essa terra já estava muito habitada e muito bem cuidada, inclusive, né? Então, eu acho que eu tenho, né, muitos colegas comunicadores indígenas que têm feito trabalhos incríveis e no que eu puder sempre compartilhar e divulgar, assim, farei. Eu vi muitas iniciativas muito legais lá quando eu fui para Belém do Pará, porque para mim a COP foi sobre isso, foi sobre conhecer e me conectar com o que realmente importa, que às vezes saía muito das salas de negociações, né? Apesar das salas de negociações serem sim importantes, a gente não tem como a gente negar, né? A gente está ali reunindo líderes de 198 países para discutir sobre questões de meio ambiente, a gente precisa entrar em consenso, a gente precisa fazer acordo, não tem como negar isso. A parte mais importante mesmo foi ter ido na casa Mídia Ninja lá e ter conhecido a galera e falado com a galera e realmente fortalecido e poder ter cada vez mais contato com isso também. Acho que toda pessoa, principalmente ativista, precisa muito dessa visão. Com certeza, tem muita coisa bonita e importante que acontece ali nos bastidores também, né? Que as pessoas muitas vezes não ficam sabendo, e com o seu trabalho de outros comunicadores ampliam essas vozes e essas coisas tão bonitas que acontecem e às vezes não chegam nos grandes noticiários. Agora, para as perguntas finais, queria te perguntar, dentro do cenário atual, duas coisas. O que te dá medo, uma certa desesperança, e o que te dá esperança hoje? E, para finalizar, o que você diria para esses jovens que sentem que sustentabilidade é só uma pauta modinha, mas que é passageira? O que me dá medo também é o que me dá esperança, que é a natureza.
Eu tenho medo de não poder sentir mais, sabe? A brisa do vento, dar um mergulho no mar limpo e ver a vida. E eu também tenho esperança por ver a vida e por sentir a brisa do vento e por dar um mergulho numa água limpa. Então, chega a ser um pouco contraditório, né? Mas a minha relação com a natureza é uma relação muito forte, é o que me sustenta, é o que me dá a base para continuar, sabe? E eu acho que todos nós precisamos alimentar isso. A neurociência já comprovou, né, assim, há artigos e anos de ciência aí, o quão benéfico é para a gente esse contato com a natureza, porque a gente é natureza. Tem um documentário, eu gosto muito do Instituto Alana, que faz um trabalho incrível com crianças, né? E, se eu não me engano, é um documentário deles, que tinha uma cena linda, assim, de entrevistas com crianças que moravam na cidade e crianças, eu acho, de uma comunidade ribeirinha ou de alguma comunidade de algum povo indígena, não vou lembrar exatamente. E aí eles pediam para a criança desenhar o que era a natureza para eles, e aí as crianças que moravam na cidade desenhavam aquele desenho clássico, né, da árvore com sol, passarinho, e eu acho que essas crianças das comunidades ribeirinhas, elas desenhavam elas mesmas, ou o parente. Então, a gente também é natureza, né, gente? A gente precisa lembrar disso. O que está lá fora também é o que está aqui dentro. E quando a gente se reconecta, quando a gente vê a resiliência, a força da natureza, a gente consegue ter um pouco mais de esperança. Além de, claro, como eu já falei, se juntar em movimentos coletivos e treinar o nosso imaginário, né? Como você mesma falou, né, Mafia? Entender que as utopias, elas são utopias porque elas ainda não são reais, mas elas podem ser. E elas são necessárias para a gente continuar caminhando, né? O Eduardo Galeano que fala isso, e eu acho muito legal essa mensagem dele. Inclusive, fica aí mais uma indicação, Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, principalmente para nós latinos entendermos um pouco melhor a nossa história. É um livro muito marcante para mim, foi muito marcante, muito importante também para toda a minha visão de mundo hoje em dia. E para a galera que fala que sustentabilidade é modinha, né? Eu diria que sustentabilidade é o preço do café, é o preço das coisas que a gente está comprando, que está caríssimo, é a água, a enchente, a chuvarada ou a onda de calor. É o que a gente está vivendo no nosso dia a dia, sabe? A crise climática já é uma realidade. A gente já passou daquela fase de porque daqui 10 anos, porque daqui 30 anos, porque daqui 50 anos. Não, é agora. Ela está acontecendo. Principalmente e muito mais intensamente com as populações mais vulneráveis. Mas no fundo, todo mundo está sentindo e vai sentir isso. Então, é isso, galera. A gente tem que entender que é a realidade, que além da gente falar sobre mitigação climática, a gente precisa falar de adaptação climática, ou seja, as cidades já estão alagando. A gente está vendo, acabou de acontecer aí, né? Uma das maiores tragédias da história recente de Juiz de Fora. Mais de 60 pessoas foram mortas em deslizamento. A gente viu isso acontecendo em Rio Grande do Sul, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, que é inclusive a cidade que eu cresci, que me constituiu como pessoa. Eu cresci, apesar de morar no Rio, né, eu cresci em São Sebastião e para mim foi muito marcante assim ter visto, né, tudo que aconteceu lá. E a gente não pode normalizar isso. E a gente tem que entender que isso é crise climática, que isso é falar sobre meio ambiente e sustentabilidade. É muito mais próximo, é muito mais real do que parece. Então, a crise climática ela afeta a produção de alimentos, ela afeta o preço dos alimentos que a gente compra, a oferta de alimentos, é, afeta as moradias, né? O preço das coisas, o preço dos aluguéis, afeta tudo, gente. Afeta a vida. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu acho que é isso, assim, é trazer essa proximidade mesmo com as coisas do nosso dia a dia, que a gente acha que é um negócio, que tá passando na televisão, que tá. Não, é o que tá ali dentro da nossa casa também. É isso mesmo. Lembrar que já é uma realidade se aproximando, né, de cada um de nós, e a gente precisa travar essas lutas e esses laços com coletivos. Queria te agradecer mesmo por todos os tópicos e temas que a gente
falou aqui, debateu, tudo muito importante. Gosto muito desse tipo de conversa, assim, a cabeça sempre sai fervendo de ideias e de muita esperança, mesmo que a gente esteja vendo muitas questões delicadas e difíceis, a esperança tem que sobressair e a vontade de fazer algo todos os dias. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, muito especial ter você aqui, admiro muito seu trabalho e toda a comunicação e trabalho de educação que você faz, que é muito sério. Então, agradecer mesmo por ter topado participar do nosso podcast. Ai, obrigada a vocês, Mafê, com certeza. Para mim, eu digo mesmo, assim, é uma coisa que dá esperança, assim, ver que tem mais gente, né, do outro lado também fazendo e se mobilizando, enfim, conscientizando. E sigamos juntos. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada mesmo.